Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinho, sou cientista político. Estamos no dia 30 de abril de 2017. Vamos tentar fazer uma discussão, na verdade um monólogo da minha parte, né? Mas tudo bem, vamos fazer de conta. Bom, a gente pode conversar através do chat, então, né, das perguntas e respostas que a gente dá, isso, aquilo, então, não deixa de ser. Eu começo e depois vocês podem fazer levantar alguma questão, alguma teoria dentro dessa questão. Mais dentro da física, tá? Mais dentro da física, que é uma parte da ciência, mas é uma ciência diferente da minha, né? Que a minha é humana. Como se a física não fosse humana. E, na verdade, tem muito de humano nesse processo todo. Então vamos conjecturar algumas coisas. Tudo na física tem uma construção, tem uma forma, um formato. Digamos assim, um ovo. Vocês não vão conseguir remontar um ovo depois de quebrá-lo, né? Toda vez que tu tentar reconstruir um ovo a partir dele ter quebrado, ou um vaso quebrado, né? Não vai ficar igual. Você vai sempre saber onde é que está a rachadura deste vaso. Então, o princípio de toda a ordem é a desordem, a desorganização. Uma vez que você destrói algo, né, que está organizado, você dificilmente vai conseguir reorganizar do mesmo modo. E esse princípio serve para a política também. Toda vez que você destruir uma estrutura, nunca mais ela será a mesma. Toda vez que você desmontar alguma coisa na história, nunca mais será do mesmo jeito. O passado a gente não consegue retornar. Espaço-tempo, a gente não consegue resgatar a história e o passado, e todos aqueles que forem hoje saudosistas de alguma coisa que já aconteceu, podem tirar seu cavalinho da chuva. Isso nunca mais voltará a ser igual do mesmo jeito e do mesmo modo. Até porque as pessoas são diferentes, o tempo é diferente, as estruturas são diferentes, tudo é diferente. Então, nunca mais vai acontecer do mesmo jeito, vai acontecer de forma diferente. Pode ser para o bem, pode ser para o mal, mas do mesmo jeito, a mesma situação nunca mais vai se repetir. Isso é uma coisa para deixar bem claro para a maioria das pessoas que querem resgatar algumas coisas. Isso é bem difícil de aceitar. Mas a física, as leis naturais da física e da ciência já deixam claro que nunca, nada que foi destruído pôde ser remontado do mesmo modo. Nunca. Pode ser remontado até, mas de um modo diferente. Vai ser diferente. Vai ser uma peça diferente, vai ser uma estrutura diferente. E a tendência é que nunca mais seja do mesmo modo, que seja aleatório e que tenha caos. No entanto, tudo é reconstruído de algum outro modo. Então, aquele caos que é criado, do caos vem a ordem. Uma nova ordem. Mas e aí chama-se aquela história da nova ordem mundial. Por que a nova ordem mundial? Eles colocam dessa maneira porque eles sabem que vai haver uma nova ordem. Tá? E aí qual seria essa nova ordem? Então seria do modo que eles querem. E vai sair do modo que eles querem? Não vai. Porque existe uma ruptura também nessa nova ordem. Ou mais rupturas. Porque as pessoas têm os seus níveis de resistência. E não vai sair nunca do jeito que eles querem. Vai sair de um modo intermediário entre aquele antepassado dos conservadores, que querem preservar alguns valores, e
o modo intermediário, aqueles que querem a mudança radical. Então, há uma tendência à lógica e ao raciocínio, à transformação de uma sociedade, à evolução de uma sociedade, onde nada daquilo que é planejado funciona e, ao mesmo tempo, tudo vai funcionar. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque ser radical não funciona nesse planeta, neste plano, nessa dimensão. Não funciona. As pessoas são extremadas, são radicais, elas têm medo de tudo e de todos. Mas as próprias leis da física transformam o mundo e a sociedade independente das nossas vontades e desejos, porque apesar de ser aleatório e ser caótico, o mundo tem sua ordem. É simples, é física pura. E a coisa vai acontecendo, vai se transformando. Então a gente pode dizer assim, isso não tem ciência nisso, Antônio, isso é loucura da tua parte. Você pode estudar ciência política, ou você pode estudar, sei lá, física, química, biologia, qualquer ciência, qualquer área da ciência humana ou não, matemática, e você vai acabar em algum momento descobrindo se isso que eu estou falando tem fundamento ou não. Né? Mas as leis cósmicas e universais, mesmo aquelas que pseudamente seriam só crenças religiosas, vão acabar mais cedo ou mais tarde te provando de que eu provavelmente tenho razão. Né? Então o princípio é esse, a base é essa. Então a gente não precisa ser radical, a gente não precisa ser extremista. Na verdade, os extremos eles só servem para gerar conflito, para gerar medo e para dominação, única e exclusivamente. Então são os radicais que acontecem em geral, porque quando as pessoas elas têm medo, elas normalmente vão destruir aquilo que elas entendem que é o responsável por aquilo que gerou aquele medo. Em geral, eles atacam os grupos mais fracos, né? Aqueles grupos mais que não têm capacidade de reação, porque aí eles justificam as pessoas sem conhecimento, sem informação e com medo, elas atacam os grupos minoritários, né? E acabam se juntando às massas para se defender e justificar o seu medo. Então, isso na história inteira aconteceu assim. Já fizeram isso contra os negros, fizeram isso contra os judeus, fizeram isso contra os índios. Quando é uma maioria que ataca uma minoria, de alguma maneira acontece isso. E o que acontece muitas vezes é que para fazer com que esse tipo de coisa aconteça, alguns generais criaram a filosofia do dividir para conquistar. Né? Então, isso faz com que você transforme grandes grupos, ou grandes hordas, ou grandes exércitos em pequenos grupos, em pequenas frações, e vá desmantelando, desestruturando pequenas situações até gerar o conflito e o caos, aí desestabilizando o sistema, desestabilizando a ordem estabelecida. Isso é comum de acontecer. Aqui no Brasil, foi durante várias administrações dos governos petistas, foi jogada a política de um desenvolvimento cultural e social, de um grupo social contra o outro, de um setor da sociedade contra o outro, de ódio, inclusive nas redes sociais, agora recentemente, nos últimos anos, de monarquistas contra intervencionistas, e de ambos contra a sociedade, e o PT contra o mundo contra o PT, e isso, aquilo. E todo mundo contra todo mundo. Negros contra brancos, índios contra brancos, homossexuais contra heterossexuais, bissexuais contra homossexuais, todos os grupos que vocês possam imaginar, todas as situações que vocês possam imaginar, jogadas umas contra as outras. O que acontece? É muito mais fácil dominar quando você tem subsegmentos,
subvalores. Então esse pessoal estava sendo dominado, os grupos estavam sendo dominados exatamente por serem minorias. E aí você argumentava com determinadas minorias em determinados momentos e tinha determinados resultados. Por algum tempo isso surtiu efeito, até se perceber que você não estava tendo nenhum desses grupos satisfeitos e ao mesmo tempo o aumento de insegurança estava acontecendo. Então você tinha instabilidade aumentando, insegurança aumentando, conflitos aumentando, e tudo isso ao longo do processo que você lutava durante o período que você tinha mais poder para lutar exatamente contra a questão das diferenças, o que deveria unir todos em prol de uma política de uma nova ordem mundial, que não foi feita, que não foi realizada, porque era uma falha, havia uma falha no processo. Isso acabou gerando, na verdade, conflito entre minorias, ao ponto de que essas minorias acabaram se unindo em prol de uma sociedade maior que elas mesmas. E isso acabou gerando a maioria novamente, ou seja, elas se deram conta, todas as pessoas, de que não havia mais a representatividade dentro do projeto de separar para conquistar, dentro do projeto de divisão social, ou seja, tu dividir, tu afastar as pessoas, tu ter preconceito, ter discriminação com as pessoas, tu odiar simplesmente as pessoas porque elas são diferentes de ti, faz com que, na verdade, tu gere grupos de separação e acabe não conquistando as necessidades que tu tem para a sociedade. E essa última greve que nós tivemos aqui no dia 28 foi exatamente isso. Eram grupos que estavam tentando afastar a sociedade de um projeto de mudanças de governo, né, de reforma trabalhista, reforma previdenciária e até tentando preservar o PT de uma possível prisão do Lula, alguma coisa assim nesse sentido, e os sindicatos tentando dizer que representavam o povo, quando na verdade não houve essa representação, porque não existia mais esse sentido de representatividade por parte da sociedade. Ponto. Por que eu estou dizendo tudo isso? Por que eu estou explicando tudo isso para vocês? Eu estou explicando essa situação para mostrar que o Foro de São Paulo já foi para o saco, que a nova ordem mundial foi para o saco, que tudo isso foi para o saco, que acabou. E o mundo está percebendo isso, não é uma coisa do Brasil. Acabou. Essa situação é pura física, puramente física. O mundo está acordando para essa nova realidade. E a tendência é que nos próximos anos, meses e anos, nós vejamos uma transformação social onde o mundo vai tentar se tornar um pouco mais unido, um pouco menos preconceituoso em relação a questões de grupo, né? Então aqueles grupos que eram grupos separatistas ou discriminadores e que vinham com um discurso de discriminação, esses serão grupos isolados. Porque esses grupos radicais são os grupos que fomentaram esse processo. Eles vão se tornar naturalmente minorias e vão permanecer e cada vez mais menores. A tendência é que reduzam de tamanho, porque as pessoas vão começar a se dar conta do quanto isso prejudica elas mesmas e a própria sociedade. Pode demorar um pouco mais de tempo, mas a tendência é esta. A desqualificação de quem desqualifica. Isso é uma tendência, e uma tendência física. Porque o caos, ele vai se resolver. Existe lógica na construção de uma sociedade ou na construção de uma ordem, mesmo que seja uma ordem cósmica, né? Então essa lógica, esse raciocínio, essa ciência que vai acontecer, ela é aleatória aos interesses de nós humanos, ou de políticos, ou de líderes, independente do que as pessoas queiram ou desejem, essas coisas acontecem. Elas são aleatórias à nossa vontade. Então o que eu estou dizendo para vocês é que o mundo vai funcionar. O Brasil vai funcionar. A lógica e a ciência vão funcionar. Em algum momento tudo isso vai dar certo. Independente de a gente querer que seja
por intervencionismo, por monarquia, por república, por democracia, por ditadura. O que vai acontecer? Em algum momento as coisas vão acontecer e vão funcionar. A tendência é que na menor resistência as coisas funcionem. E as menores resistências vão acontecer quando não houver pressão e radicalismo. Então, quando as pessoas se sentirem mais seguras, mais à vontade, e a ordem for estabelecida, as coisas vão funcionar. Por isso a tendência é sempre o taoísmo, o equilíbrio, o caminho do meio. É isso, porque as pessoas se sentem mais seguras com estabilidade. E quando a balança pende para um lado, ou é radical, ou é extrema para algum dos lados, as pessoas se sentem com medo, inseguras. Medo, a princípio. A coragem não é a ausência de medo. É o enfrentamento dos seus próprios medos. E quando você está radicalizado num lado, você, para sair dessa radicalização, tem que enfrentar seu próprio medo, que foi o que o povo brasileiro fez, para poder fazer com que a balança reequilibre novamente. Quando você tem muito medo, a única forma de vencer esse medo é enfrentando o seu medo para que haja equilíbrio natural da ciência, da lógica, do raciocínio, de tudo. Porque é um único modo. Quando você impõe o medo como ordem estabelecida para fazer essa transformação social, em algum momento, quando conquistado esse poder, ou vencido esse medo, você percebe que cometeu um erro. Foi isso que aconteceu com o PT e com a esquerda nacional. Em algum momento o discurso acaba, a filosofia é vencida, e aí acaba a lógica, que na verdade não é uma filosofia, e sim um sofisma, uma falsa filosofia. Eu expliquei isso para vocês, para que vocês tenham noção do que aconteceu com o nosso país e o que está acontecendo com o mundo. Essa transformação social, ela é cósmica universal, ela está acontecendo e vai continuar acontecendo. É física, é pura lei da física. Isso não vai nunca ser controlado 100%. E por mais que os ditadores queiram controlar um país, alguma coisa, pode demorar até bastante tempo, que é o caso, por exemplo, da China, é o caso, por exemplo, da Rússia, é o caso, por exemplo, da Coreia do Norte, da Venezuela, alguns países, de Cuba, alguns países pode demorar bastante tempo, mas isso porque o povo não teve coragem de reagir. Naqueles casos onde há coragem de reação, a gente tem que foi o caso do Brasil, a gente tem esse efeito reduzido muito mais rapidamente. Tá? Então, nós demos exemplo para o mundo de como as pessoas podem fazer para retomar a democracia. O Brasil deu um ótimo exemplo para o mundo inteiro. Foi exemplo para a humanidade. E é importante que a gente mostre isso, porque depois disso veio os Estados Unidos, agora está indo para a Europa essa reação, e isso vai tomar conta do mundo. Nós demos exemplo, um bom exemplo para o mundo inteiro. E devemos continuar dando bons exemplos, não aceitando pressões, radicalismos. É assim que nós vamos vencer o medo. É assim que nós vamos vencer os radicais. É assim que nós vamos vencer todos aqueles que querem dominar e doutrinar o nosso país. Muito obrigado pela atenção dispensada.